E nesta manhã de quinta-feira, nós estamos recebendo pela primeira vez o secretário da CISEP, que é a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, o Rudy Fiorese. Ele é engenheiro civil, foi gerente das áreas de planejamento, orçamento e licitação da Cobel Construtora, onde atuou em várias obras de infraestrutura. A partir de 2014, ele foi para a CCR-MS Via trabalhar na gestão das obras de duplicação e também restauração da BR-163. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Tribuna Livre. O senhor assumiu aí com uma missão de recuperar a nossa cidade, principalmente com relação aos buracos. Qual a real situação hoje da nossa capital Campo Grande no tocante ao número de buracos e o que já conseguiu aí ser recuperado? Bom dia, Marcos. Bom dia, Carmen. Bom dia, Sérgio Cruz. Bom dia a todos. Nós fizemos um levantamento, encontramos aproximadamente 280 mil buracos pela cidade. E além disso... Quase um terço da nossa população em buracos. E além disso... tem um buraco para cada habitante. Para cada 3. Além disso, tem muitos segmentos, muitos trechos de ruas e avenidas em que a vida útil do pavimento já está esgotada. Então você tem um buraco ali, você tapa aquele buraco, uma semana, 2, 3 chuvas depois abre um buraco próximo daquele. O pavimento não suporta mais. Enquanto a gente não conseguir fazer um recapeamento nesses trechos, a gente vai conviver com esse problema. Tapamos até agora aproximadamente 30 mil buracos, estamos aí com 20 equipes, começamos no dia 2 de janeiro com 6 equipes, e fomos aumentando progressivamente. Estamos hoje com 20 equipes trabalhando e tem ainda, né, nós estamos num período de chuva e as chuvas tem também atrapalhado porque além de não permitirem o trabalho das equipes para tapar os buracos já abertos, surgem novos buracos com essas chuvas, principalmente essas pancadas fortes como tivemos anteontem aqui na região da Rachid Neder, que levou um pedaço do asfalto da avenida. Tivemos esse tipo de problema já na rua Sergipe, tivemos também na rua Minas Novas, lá no acesso ao Parque das Moreninhas. Mas estamos empenhados e fazendo todo o esforço possível para, principalmente nas principais avenidas e principais ruas onde passam muitos ônibus, que a gente consiga deixar pelo menos uma condição de normalidade para o tráfego. Secretário. Agora, desculpa, Sérgio, só para a respeito desses locais, os ouvintes eles nos mandam muito WhatsApp perguntando, mas tem prioridade, porque nós temos algumas avenidas, por exemplo, essa do Shopping Norte-Sul ali. Olha, é o pessoal que vem da região da saída de Cidrolândia e utiliza muito, um fluxo muito grande, e o número de buracos já está dificultando, inclusive, a passagem de veículos. Existem algumas prioridades nesse trabalho? Existe sim. Nós começamos, por exemplo, na Mato Grosso, na Antônio Maria Coelho, ruas de muito movimento, muito ônibus, na Coronel Antonino e sequência dela, Cônsul Assaf Trade, e na Ernesto Geisel nós fizemos... nos primeiros dias um segmento até próximo ali ao Shopping Norte e Sul, e agora tem uma equipe que está continuando o trabalho ali no sentido do final dela lá na Rua Campestre. Que são muitas demandas, a cidade é muito grande, nós temos, você tem uma ideia, nós temos aproximadamente 2.800 quilômetros de ruas pavimentadas na cidade. Né? E são 20 equipes. E são 20 equipes, parece muito. Mas nós temos 2.800 quilômetros de ruas e praticamente todas elas têm problemas, têm buracos. E é só lembrando, 2.800 quilômetros, 2 vezes, ir e voltar São Paulo, ainda sobra mais 600 quilômetros para você rodar aqui no Mato Grosso do Sul. Agora, o senhor falou em 2.800 quilômetros, falou aí com relação às prioridades, e aí a chuva também não está ajudando. Hoje são 20 equipes trabalhando. Existe... Hoje, em quanto tempo se pretende recuperar toda a cidade? E aí nós não estamos falando da Avenida Bandeirantes, que vai começar um trabalho a partir de segunda-feira, a gente fala daqui a pouquinho a respeito. Com esses 280 mil buracos, 30 mil já tapados, surgindo alguns, em quanto tempo vai se conseguir aí recuperar a cidade para que o morador, para que o campograndense e aqueles que visitam a nossa capital falem, puxa, pelo menos a gente consegue agora andar com o veículo aí com tranquilidade? Olha, esse trabalho é um trabalho que não vai poder parar, né? Esse trabalho do tapa-buraco é um trabalho contínuo. O que a gente espera é que num prazo de 120 dias a gente consiga deixar numa condição
de normalidade para o tráfego. Não que não haverá buracos, haverá. Mas não em condições, por exemplo, de alguns trechos de ruas ou avenidas que praticamente era impossível trafegar, ou pelo menos desviar dos buracos, né? Você tinha que realmente diminuir a velocidade para passar. Então a gente espera que num prazo desse a gente consiga trazer para uma normalidade. Mas é um trabalho que não vai poder parar, isso é um trabalho contínuo. Secretário, quando fala em buraco, as pessoas vão direto para o asfalto, né? Asfalto no buraco e tal. Agora a gente sabe que Campo Grande também tem uma grande área não pavimentada e que a gente vê todo dia na televisão, né? O buraco tal, rua tal, tem ruas que completamente intransitáveis e tal. A prefeitura, além dessa preocupação prioritária nos buracos nas vias pavimentadas, tem algum programa para esses buracos em ruas não pavimentadas? Temos sim, Sérgio. Estamos esperando só a chuva amenizar um pouquinho para a gente atacar essas ruas não pavimentadas. Nós temos aproximadamente 1.100 quilômetros de ruas não pavimentadas na cidade. E a gente tem um trabalho de encascalhamento de alguns trechos dessas ruas, mas precisamos que a chuva diminua para que a gente comece a fazer esse trabalho. Porque com chuva, se a gente for lá e começa a fazer um trabalho, a patrolar ou a jogar cascalho, e vem uma chuva, vai piorar a situação, fazer mais barro ainda, né? Nós estamos conversando com o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudy Fiorese. Eu queria fazer uma pergunta, entender como é que é essa operação tapa-buracos, né? Porque a gente passa, tem buracos que são nossos, né? A gente todo dia vai para casa, volta, vai para o trabalho, está no nosso caminho, lá o dito cujo do buraco. E de repente chegou, tampou. Puxa, parece que foi rápido. Ou então tem alguns que você vê, chega uma equipe ali, faz um trabalho, depois vem outra. Como é que funciona? Qual que é a dinâmica do processo de tapar um buraco? Né? Por exemplo, uma única empresa que é fornecedora do material, né, aqui para a prefeitura, né? Nós estamos na mão dessa única empresa, quer dizer, não tem como ter outras empresas que façam isso, não é permitido por lei, tem que ser só uma. Como é que é essa dinâmica, secretário? Permitido esse é uma licitação que veio ainda da administração anterior e uma empresa venceu para fornecimento do CBUQ, que a gente chama, que é o concreto betuminoso usinado a quente, que normalmente a gente chama de asfalto. Então, só uma empresa que fornece o CBUQ, mas aí existem várias empresas contratadas que executam o serviço. A questão do buraco, tem buraco que ele já existe há mais tempo ou já atingiu a base do pavimento, que a gente chama, o que está abaixo do asfalto que a gente vê ali na rua. Esse pavimento tem quanto normalmente de espessura? Ou deveria ter? 3 centímetros, 4 centímetros. Passou disso o buraco, que ele já atingiu a base? Já atingiu a base. Atingiu a base, a gente tem que remover e refazer a base ali, porque simplesmente se a gente chegar e jogar um asfalto ali, não vai aguentar muito tempo não, porque a base já está comprometida. Então a maioria dos buracos que a gente vê por aí já atingiu a base. Já atingiu a base, por isso que o trabalho às vezes é um pouco mais demorado, né? Você vê que tem algumas ruas que a equipe está ali e parece que não anda muito, né? Detectou que atingiu a base, o que a equipe tem que fazer? Remove aquela base contaminada, aquele material ali, que normalmente ele está encharcado, está molhado, e a gente substitui ali por um novo material, que é um material britado, é pedra, bica corrida que a gente chama, né? Refaz aquela base e aí em cima dessa base refeita, coloca uma nova camada de asfalto, uma nova camada de CBUQ. Isso é feito num processo contínuo ou tem que esperar um tempo? Não, a gente faz de uma forma contínua. Às vezes a chuva não permite que a gente consiga fazer um mesmo trabalho desse no mesmo dia. Praticamente todo dia está chovendo, quer dizer, interrompe então todo dia. A gente começa de manhã e procura estar com isso concluído até lá para o meio da tarde, porque normalmente a chuva chega à tarde. No período de um dia, então é possível se tampar um buraco? É possível, desde que ele não seja muito grande. Agora a gente tem ruas aí que nós fizemos remendos aí que toma praticamente a largura toda da rua, né? Aí às vezes não é possível concluir no mesmo dia. Secretário, fala o leigo, né? O que eu tenho notado é que nas ruas tem determinados trechos que são mais vulneráveis. Aqueles trechos tem mais buraco, fecha, tapa, de repente volta tudo de novo.
Não seria mais de maior durabilidade, por exemplo, se no lugar de tapar aqueles buracos, se fazer naquele trecho já um recapeamento, pelo menos um recapeamento prévio, que parece que poderia igualar aquele trecho aos outros menos vulneráveis, ou não? Não, você tem razão, é isso mesmo. Teria que tapar esses buracos e em seguida fazer um recapeamento. É o que a gente pretende fazer. Mais para frente um pouco, né? Agora, emergencialmente, o que a gente consegue fazer é tapar esses buracos. E aí sim, buscar recursos, como essa parceria que está sendo feita com o governo do Estado, para a gente poder fazer recapeamento nesses trechos em que a vida útil do pavimento já está esgotada, ele não aguenta mais. Secretário, o senhor é um homem que tem vasta experiência nessa área de engenharia, especificamente em pavimentação. Uma coisa que eu sempre pergunto aqui, existem outros países com exemplos de pavimentação muito mais duradouras do que o nosso velho e mau asfalto, né? Velho e bom, né? Velho e mau asfalto. Porque vira e mexe, são operações tapa-buraco, remédio de uso contínuo. É uma doença crônica que a gente tem. Essa questão de buracos que surgem à torta direito, e isso não é uma coisa nova. Não dá para a gente curar de vez essa doença reformulando a maneira como fazemos a nossa pavimentação? O que impede? É questão de custo? É questão de cultura? O que impede que nós tenhamos um outro tipo de pavimentação que não demande essas reformas? Porque isso é gasto. Né? É um gasto contínuo que a gente tem. Eu acho que o que nós falhamos é na manutenção preventiva. Vou citar um exemplo. A região do bairro São Francisco, Rua Amazonas, ali, Rua Arthur Jorge, 13 de junho, aquela região foi pavimentada na administração do Dr. Levi Dias. Isso tem mais de 40 anos. E está ali até hoje, praticamente nenhuma daquelas ruas até hoje recebeu nenhum recapeamento. Então já está durando 40 anos. Então não dá para dizer que aquele asfalto é ruim. Ele não é. Agora, nós estamos falhando na manutenção. Já deveria ter sido feito algum recapeamento. Quando eu falo em recapeamento, não é só uma nova camada de CBUQ. Existem outras alternativas. Micro-revestimento asfáltico, por exemplo, lama asfáltica, são alternativas mais econômicas. Aí depende da degradação de cada pavimento para você indicar cada uma dessas soluções. Então, o que eu acho que os outros países fazem de melhor é a manutenção preventiva do pavimento. É aí que eu acho que a gente está falhando. Porque o tapa-buraco é uma emergência, vamos dizer assim. Apareceu o buraco, aí não tem outra alternativa a não ser ir lá e tampar. O que é essa manutenção preventiva? Seria com o esgotamento da vida útil do pavimento, quando ele foi feito, ele tem uma vida útil, 10 anos, 15 anos. Passado isso, deveremos fazer uma nova camada asfáltica em cima daquela, um recapeamento com uma nova camada asfáltica, ou com a aplicação de um micro-revestimento asfáltico, ou uma aplicação de uma lama asfáltica, são as alternativas técnicas que se dispõem para isso. Aí sim nós daríamos uma nova vida àquele pavimento e não teria o surgimento de buracos nessa profusão aí que a gente tem hoje pela cidade. É muito caro fazer isso? É caro. Mas é mais caro o tapa-buraco. O tapa-buraco é uma ação emergencial. Ele não vai resolver o problema de vez. Por isso fica mais caro. Por isso fica mais caro. Então eu acho que é uma coisa que a gente deve se acostumar a olhar com mais atenção a questão da manutenção preventiva disso. Secretário, se fala, na administração anterior, se falava, olha, Nova Lima, nós vamos asfaltar, vai resolver o problema e... O pessoal que mora no bairro Nova Campo Grande também. Né? Virou lenda. São Conrado. Existe algum projeto, claro que nós sabemos que o senhor está aí há menos de 60 dias no cargo, mas já existe algum projeto, fez algum levantamento com relação a esses bairros, Nova Lima, São Conrado, Santa Emília e a própria Nova Campo Grande com relação ao asfaltamento? Existe o Nova Lima, o Nova Campo Grande, Vila Nasser, estão dentro de um programa do PAC Pavimentação aprovado pela Caixa Econômica Federal, em que a gente vai dar sequência brevemente, né?
vamos iniciar as licitações para a contratação das empresas para execução. Então, neste ano, pelo menos começa o trabalho, eu acredito que se começa o trabalho nesses bairros. Exatamente. Então, você morador do Nova Lima, Nova Campo Grande e também da Vila Nácer, né? Este ano sai do papel, até que enfim esperamos que se resolva. Agora, com relação ou sai ou começa a ir para o papel, né? Porque o que tem de licitação, que tem de burocracia antes de começar é complicado. Não é fácil. Esse convênio com o Exército Brasileiro, como é que foi feito esse convênio? E as vias que serão recapeadas aqui em Campo Grande a partir já do dia 13 que começam essas obras? Exatamente. Dia 13, agora segunda-feira, inicia pela Guia Lopes. Certo. Fazem parte do convênio firmado com o Exército a Guia Lopes, a Brilhante, a Bandeirantes e a Marechal Deodoro até o terminal Aero Rancho. Tá? Serão recapeadas e será feito o corredor de ônibus nessas vias. Bom, só lembrando que a população cobra muito, né, a eficiência da administração pública, mas que nesse tempo aí do trabalho vai ter um pouquinho de dificuldade no trânsito da nossa Campo Grande, principalmente aí Guia Lopes, Brilhante, Bandeirantes e Marechal Deodoro. Né? Infelizmente não tem como a gente atuar na rua sem atrapalhar o trânsito. Nós vamos procurar fazer isso da melhor maneira possível, que a gente cause o menor transtorno possível, inclusive com a ajuda do nosso pessoal da Getran, para orientar o pessoal que usa essas vias. Secretário Rudy Fiorese, com relação à iluminação pública, que também é de responsabilidade, não é, da sua secretaria. Na administração passada se comprou lâmpadas de LEDs, hoje está essa situação na justiça, mas para a população, para quem não tem a iluminação pública ali em frente da sua residência, não está funcionando no seu bairro, ele pouco quer saber o que está acontecendo, né? Mas ele faz a exigência. Como é que está esse trabalho? É possível recuperar a iluminação pública na nossa capital? E essa recuperação que eu pergunto, muito em breve, tem um prazo para isso? Olha, nós estamos trabalhando, esse processo das lâmpadas de LED está judicializado, mas nós estamos trabalhando na substituição das lâmpadas queimadas pela cidade. Nós já substituímos aproximadamente 4.000 lâmpadas desde que nós assumimos, e esse trabalho é contínuo, através das solicitações que chegam até a CISEP, a gente está atendendo. Convênio aí, aliás, perdão, com relação aos pontos de ônibus, né? É também de responsabilidade da Getran? Da Getran. Até para colocar ali, porque hoje é uma reclamação, mas então vamos trazer depois o pessoal da Getran para falar a respeito. Quais são hoje os principais problemas relacionados à sua secretaria, além dos buracos que, né, quando assumiu aí a secretaria, falou, olha, além desses buracos que hoje chama bastante atenção, e não é só do nosso morador, quem chega em Campo Grande, e aí já com relação também às entradas da nossa Campo Grande, a saída de Três Lagoas, a entrada para quem vem de Três Lagoas para Campo Grande, de Cuiabá, São Paulo, Sidrolândia e Terenos. Como é que está a recuperação desses locais? Existe aqui na Consociar Trade uma previsão de se fazer um recapeamento, né, que é a saída aqui para Cuiabá, tá? E nós estamos recuperando essas entradas, fazendo essa operação tapa-buraco, e na medida do possível a gente deixar isso em boas condições de tráfego. Um ouvinte pergunta aqui, nós falamos a respeito, quando o Exército for trabalhar nas avenidas Brilhante e Bandeirantes, vai ser fechado totalmente ou parcialmente? Aí vai depender muito de como a Getran vai trabalhar. Com certeza vai ser feito aí um levantamento para verificar se é possível ou não o tráfego e também o trabalho. Sempre que possível a gente vai trabalhar numa faixa e deixar pelo menos uma outra para que o tráfego passe por ali, né? A gente vai evitar ao máximo interditar totalmente a via. Agora, pode ocorrer em algumas situações, porque principalmente na Bandeirantes, além do recapeamento, existe ali problemas de drenagem, que vão ser resolvidos agora. A gente vai fazer drenagem ali. Então, às vezes, quando for fazer uma drenagem, escavar ali para assentar uma tubulação, será inevitável o fechamento total da via por algum período. Linhas de ônibus estão sendo recuperadas?
tanto a linha de ônibus. Sim, e nessas vias vão ser implantadas vias exclusivas de ônibus. Nessas vias. Já é um projeto aí. E existem outros corredores que fazem parte do programa PAC Mobilidade, que serão executados posteriormente, como o da Rua Bahia. Eu recebo aqui de um ouvinte, ele diz o seguinte: vi na Bolívia que eles optaram por uma pavimentação em blocos, cujo material principal é o cimento. Segundo informaram, além de mais econômico, eles têm uma matéria-prima, a matéria-prima é mais durável. Qual a opinião do secretário a respeito? Se é que o senhor conhece esse material que é feito, segundo o ouvinte aqui, o Fernando Amaral, é feito em blocos e o material principal é o cimento. Eu acredito que ele esteja se referindo ao pavimento em concreto, né, que é o pavimento rígido que a gente chama. É bom, sim, é de boa qualidade, mas para nós aqui ele é mais caro do que o pavimento asfáltico. Pode ser que lá na Bolívia, pela condição, seja o contrário. Lá pode ser que o pavimento rígido seja mais barato. Para nós aqui não é. Secretário Rudi Fiorese, para encerrarmos esse nosso bate-papo, já agradecendo a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, as pessoas perguntam o seguinte: olha, no horário comercial, né, a equipe não tem jeito da equipe parar o trabalho para... Mas não dá para trabalhar até as 20 horas, por exemplo, as equipes que hoje estão aí na Operação Tapa Buraco, ou seja, trabalha um pouquinho mais, né, resolve o problema de quem está saindo do trabalho por volta das 18, que é bastante complicado. É possível esse trabalho esticar um pouquinho mais, sei lá, das 17 até as 20, ou é complicado porque aí precisa se pagar funcionário hora extra? Você tem essa complicação da hora extra, e as chuvas normalmente nessa época ocorrem à tarde, então a gente tem procurado iniciar mais cedo. A usina que fornece o asfalto, pra você ter ideia, ela começa a trabalhar às 5 horas da manhã, né? E o pessoal estender esse turno também, teria que haver uma troca de turno aí, porque senão o pessoal não aguenta. Mas já está começando mais cedo. Já está começando mais cedo e, eventualmente, principalmente quando a gente tem uma semana com muitos dias de chuva, a gente tem trabalhado no final de semana. Que no final de semana passado nós trabalhamos no sábado e trabalhamos no domingo também, para agilizar um pouco mais o trabalho. Bem, e alguns ouvintes falam: puxa, e a limpeza? Como é que está a limpeza nos canteiros, né, nos canteiros centrais? E com relação também, aí eu já não sei se é a sua área, com relação a esses terrenos baldios. E aí se fala o seguinte: olha, mas terreno baldio, mas tem muito terreno da prefeitura. Vocês estão fazendo a limpeza nos terrenos da prefeitura e com relação à recuperação? Isso, áreas públicas é com a nossa secretaria lá. Nós demos preferência no mês de janeiro a limpeza de todas as escolas e os CEINFs, para que no retorno às aulas, que ocorreu na segunda-feira, dia 6, elas estivessem limpas. Agora nós estamos partindo para a limpeza dessas áreas públicas, canteiros de avenidas, né, com o nosso pessoal procurando assumir cada vez uma parcela maior dos serviços, porque nós teríamos ou fazer com o nosso pessoal ou com a empresa contratada que faz esse tipo de serviço, que é a Solurb. Nós temos procurado fazer mais com o nosso pessoal para economizar mais. Bem, e com relação, o senhor já respondeu, mas é só um ouvinte aqui, cascalhamento melhorou, o tempo já começa também a fazer o trabalho na região. Esse aqui foi específico do Jardim Aerorancho, perguntando o cascalhamento do Jardim Aerorancho, mas claro que em todas as outras regiões também será feito. Secretário Rudi Fiorese, quero agradecer a sua participação no programa Tribuna Livre, desejar sucesso. Esperamos que realmente em 120 dias aí a Prefeitura consiga colocar em ordem as principais ruas da nossa capital. E claro, sempre aí o programa Tribuna Livre parceiro e ao mesmo tempo também atendendo aos ouvintes aí com os pedidos que eles sempre fazem com relação à Operação Tapa Buraco e outras situações que acontecem, iluminação pública. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado a todos.